E desde quando foi falado sobre você tá aqui casada, né? Você tá sempre falando muito do seu marido, que é seu sócio, seu parceiro de vida, né? E você falou que esse último ano aí que ele largou a empresa, fechou a empresa dele para vocês trabalharem junto, fortaleceu até o casamento de vocês. Isso meio que contraria a maior parte das expectativas dos brasileiros, né, que trabalham em casal. Então conta um pouquinho como que vocês se organizam para ter essa harmonia de fato, né, tanto na empresa como em casa. Eu já cansei de falar que eu e o Anderson, a gente trabalha e somos casados, né, então a gente tá junto o tempo todo, a gente já tem essa nossa fórmula que faz dar certo. Eu quero que você conta sobre o de vocês também. E as pessoas daí, elas te falam assim, vocês trabalham juntos? Assim? Meu Deus! É sempre assim, Você é louco! Você é louco, eu não ia aguentar, né? Como que fica quando briga, quando discorda? Então... Aqui em São Paulo, a gente tá 5 meses aqui em São Paulo. Aí o pessoal já, você é louco? Então, não, mano. eu acho o máximo. Mas assim, como é que nós... A gente sempre teve uma visão um pouco diferente sobre casamento e sobre relacionamento. Uhum. Então, quando a gente tava lá no meio da turma, e aí um casal começava a brigar na nossa frente, a gente já, cara, não dá. Uhum. Não dá, não é isso, não é. Então, assim, mesmo sem falar sobre casamento ou pensar sobre o assunto, a gente sempre viu as coisas de uma forma diferente. E eu sempre gosto de deixar bem claro uma coisa. Eu não vim de uma família perfeita, nem o meu marido. Porque às vezes as pessoas, quando a gente começa a falar sobre casamento, as pessoas querem dizer assim, mas é que vocês nasceram numa boa família, porque vocês devem ter o pai e a mãe não sei o quê, porque vocês tiveram isso, então para vocês é fácil falar, porque as pessoas sempre tentam colocar porque comigo é diferente. Não. Eu sou filha de pais separados, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. A minha mãe casou de novo, e é casada até hoje, enfim, então eu tive 2 pais, significa que o meu marido tem 2 sogros, é bom pontuar esse detalhe também, né? E o casamento dos meus sogros também não é aquele ideal que a gente gosta de companheirismo, sabe? Então, assim, a gente veio de 2 famílias com muito problema no casamento, apesar de depois a minha mãe ter casado de novo, o relacionamento dela, a gente ter sido criar, né? Porque o padrasto estava lá dentro da minha casa, foi ele que me criou como filha, eu considero ele como meu pai também, então assim, ele me criou, me deu uma excelente educação também, tudo, mas apesar, teve esse negócio, então teve a separação, e eu gosto de deixar isso muito claro, por quê? Porque é a gente que decide o que faz com a nossa vida, então a partir do momento que nós 2 nos encontramos, que a gente ficou junto, foi decisão nossa. A gente sabe o que deu errado. A gente sabe o que fazer e o que não fazer. A gente tem um exemplo dentro de casa. Esse exemplo é legal, esse exemplo não é legal. O que nós vamos seguir. Então, a gente sempre teve isso no nosso relacionamento. Assim, isso aqui para nós é bom, isso daqui para nós não é bom. Uhum. E é muito interessante quando você fala sobre casamento, porque daí vem o segundo tabu. O segundo tabu é o quê? Porque vocês 2 se dão muito bem, porque vocês são muito iguais, porque vocês não sei o quê. Não, nós somos pessoas 230% diferentes. Uhum. Quando a gente encontra alguém da faculdade, da época da faculdade, porque a gente tem a mesma idade, a gente não sabe de onde a gente se conhece, essa história para outro dia, mas a gente não sabe de onde a gente se conhece até hoje. A gente se encontrava no corredor da faculdade, se cumprimentava pelo nome. Uhum. E quando tem alguém em comum da faculdade, enfim, às vezes, sei lá, o reitor, um professor, um negócio que encontrava nós. Vocês 2 casaram? Uhum. Nossa, nunca imaginei vocês 2 juntos. De tão opostos de que tão são. opostos que a gente é. Porque eu sou ligado no trifásico. Uhum. E o meu marido é Zen até no sobrenome. Zen, de Cheyenne Zen, é do Ulisses, não é meu. Então, são 2 pessoas completamente opostas. E de alguma forma a gente fez dar certo. De alguma forma a gente conseguiu. E aí a gente começou a perceber que as pessoas dizem, nossa, gosto muito, né, do jeito que vocês lidam com relacionamento, a gente admira muito vocês. A gente fazia, sei lá, a gente foi fazer um curso sobre casados também, na nossa igreja, porque a gente queria fazer uns outros amigos, assim, que também tivessem a mesma vibe, os mesmos valores que nós. E aí as pessoas dizem, a gente admira muito vocês, admira o relacionamento de vocês, o jeito que vocês levam as coisas e tal. E a gente sempre ficou com aquilo, pô, legal, muito legal alguém dizer pra você que admira você por uma coisa do seu pessoal, assim, algo que você faz na sua vida, né?
Até que chegou 2000 e... Eu acho que esse ano, início desse ano, assim, bem início desse ano, que aconteceu essa vibe aí na internet, esse negócio de separa e casa, e separa e junto com aquela, e traição, e não sei o quê, e do digital, e aquela, né? E eu nunca fui muito de olhar esse negócio de famoso ou não famoso, mas um mentor meu, um dos meus primeiros mentores, se separou. E naquele momento eu consegui sentir um pouquinho do que as pessoas sentem quando acompanham um famoso, alguma coisa que gostam muito, enfim. Eu falei, faz todo sentido o que as pessoas, como elas se decepcionam, como elas vão lá e xingam o outro, né? Então a culpa de um, a culpa de outro, a pessoa xinga, fica de um lado de um e faz aquele auê todo e você, meu Deus, gente, como assim? O casamento é da pessoa que tu tá se metendo. Mas aí naquele momento eu consegui entender porque era uma pessoa que eu admiro ainda, né? Não perdi a admiração por causa disso, mas era uma pessoa que estava ali no nosso dia a dia, uma pessoa que eu conhecia, não pessoalmente, mas que a pessoa sabe quem sou eu, ele é meu mentor, eu, né, tô ali ao vivo com ele, aprendi muita coisa com ele e vi o casamento dele, enfim, né, a notícia que o casamento tinha acabado e tal. E aí depois a fofoca lá do primo também, né, acabou o negócio e ai, que auê, e vucu-vucu, e o que vai, o que não vai. E a gente se pegou conversando e a gente senta e conversa por horas sempre, e daí abre um vinhozinho, né, já começa a ter umas conversas malucas, um negócio. E daí a gente olhou e falou, cara, tá errado. A gente precisa começar a falar com as pessoas sobre isso. Porque a internet é um mundo que você pinta da cor que você quiser. Então, as pessoas, elas veem a sua vida perfeita, tudo que você faz perfeito, elas não sabem elas sabem lá no fundo, só que a mente delas tá vendo só o que é perfeito. Então, elas julgam você pela perfeição, e quando você se separa, elas olham para aquilo e pensam, se essa pessoa que tem a vida perfeita se separou, imagina eu. Imagina a minha vida que é uma droga, né? Então, elas começam a rebaixar as coisas e ver as coisas pior ainda, e os relacionamentos estão sendo tratados como, eu caso, mas se não der certo, separo, né? Então, tudo é descartável, muito fácil, muito... E aí a gente falou, tá errado. A gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa começar da nossa visão. Se a gente viu as pessoas vindo até nós e falando para nós que, de alguma forma, a gente estava acertando e que elas estavam admirando isso que a gente estava fazendo, então a gente precisa falar para as pessoas sobre isso. E aí, um ponto muito engraçado é que, coincidência ou não, a maioria dos meus clientes de mentoria são pessoas que empreendem juntos. Casais que empreendem juntos. Legal. Então, nós... É isso? A gente precisa falar sobre isso. Porque é muito legal. Porque eu sou contratada sempre por uma das partes, né? Sim. Nunca pelas duas. Então, um deles é que faz a força. Né? Vamos pegar essa... Convencimento. Exatamente. Então, assim, um deles faz a minha propaganda. O outro sempre vem meio... Né? Desconfiado. E você vai conquistar. Exatamente, é sempre assim. Mas aí, o que acontece no final das contas? O feedback é sempre o mesmo. Nossa, mudou até o nosso casamento? Falo, não é? Que eu nem falo sobre isso? Tem um treinamento que eu fui dar para líderes. Era um treinamento online, fui contratado por um escritório de advocacia, enfim. E aí era para liderar e eram todos líderes jovens, então eles meio que tinham alguns problemas para conseguir saber, né, como você pega essa equipe e começa a liderar, porque você nunca nem pensou em ser líder na sua vida, foi mais ou menos isso, assim. E tinha um rapaz que ele era muito querido, muito simpático, tudo, só que era um homem liderando só mulheres. E ele... era uma pessoa muito direta na comunicação. E eu me identifico até com ele, porque eu sempre fui essa pessoa também. Então, assim, ele falava de uma forma direta e as mulheres entendiam de uma forma grosseira. E aí, isso estava gerando muito conflito. Então, comecei a dar esse treinamento para eles. A gente fez esse meio de campo para conseguir desenvolver essa comunicação melhor e conseguir trazer essa liderança, né? Mais humanizada e uma liderança mais para elas entenderem o que ele precisava e para ele conseguir comunicar da forma certa. E deu super certo, ok? Mas, né, tempo depois eu ouço, tipo assim, tudo que tu me ensinou, levei pro meu casamento. Não é que melhorou até a minha comunicação com a minha mulher? Que bom, né? Tá ajudando em todas as áreas. Exatamente. Falei, gente, que loucura, como assim?